Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez para continuar nosso estudo, nossa reflexão diária. Bom ter você aí comigo todos os dias, não somente apreciando esse trabalho, mas junto comigo pregando o Evangelho quando você compartilha esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe por isso, viu? Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever caso não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei. Túmulo vazio é o tema de hoje. Jesus foi crucificado numa sexta-feira e, no final da tarde, ele rende seu espírito morrendo pela humanidade. Estava começando o sábado e, por conta disso, as coisas foram feitas meio que apressadas. Eles precisavam guardar o sábado. Por mais que amavam Jesus, eles acharam necessário guardar o sábado conforme o mandamento, como a gente viu aqui no livro de Lucas, por exemplo. Mas antes desceram o corpo da cruz, envolveram o corpo em panos e colocaram num túmulo escavado numa rocha e colocaram uma pedra para tampar ali a entrada. Os sacerdotes fizeram questão de pedir uma escolta romana para guardar o túmulo, a fim de que, segundo eles, os discípulos não roubassem o corpo e depois dissessem que ele havia ressuscitado. Então, soldados romanos estavam ali de sentinela, prontidão, para guardar o túmulo. E eles descansaram conforme o mandamento. Diz a Bíblia que, de passado o sábado, as mulheres compraram aromatizantes, especiarias para embalsamar o sábado e no domingo, bem de manhãzinha, correram ao túmulo. Maria, ao chegar lá, viu que o túmulo estava aberto e não havia mais ninguém no túmulo, o túmulo estava vazio. Ela, impressionada com aquilo, correu, foi à cidade para contar para Pedro e João. Pedro e João imediatamente se puseram a correr a fim de ir até o túmulo para comprovar a história. Chegando lá, João chegou primeiro, viu o túmulo vazio, viu ali os panos que envolveram o corpo de Cristo também, e não entrou. Depois que Pedro chegou, aí Pedro entrou. Aí diz a Bíblia aí, verso 6 do capítulo 20. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido as Escrituras que era necessário ressuscitar dentre os mortos. É impressionante aqui. Veja esse detalhe da história que nos ajuda a aceitar de maneira definitiva que Jesus ressuscitou. Primeiro fato. O túmulo estava sendo guardado por uma escolta romana e, por conta disso, inibiria qualquer ação de salteadores. Segundo fato. Os ladrões de túmulos, os saqueadores de túmulos, não roubavam corpo em decomposição, roubavam objetos de valor. Terceiro fato, os lençóis. Os ladrões geralmente agiam com muita pressa, porque tirar todos os panos do corpo e o pano que envolvia a cabeça, cuidadosamente dobrado, deixado ali à parte, separado das faixas que envolviam o corpo de Cristo. Eles não teriam tempo e nem interesse de fazer isso. Isso, para João, o evangelista, foi uma prova de que realmente Jesus ressuscitou. Porque ele vendo, olha, presta atenção. Então, verso 8, então entrou também o outro discípulo, esse outro discípulo é João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Viu e creu em quê? Olha o verso 9, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Viu e creu que Jesus ressuscitou. Ou seja, ele viu o túmulo vazio é uma prova da ressurreição, e a ressurreição é o fundamento da religião cristã. Ele viu os lenços dobrados, quer dizer, o lenço que cobriu o rosto de Cristo estava dobrado, cuidadosamente dobrado, colocado à parte, separado das faixas que cobriu o corpo de Cristo.
E ele viu aquilo, para ele foi suficiente, creu que realmente Jesus havia ressuscitado. Meu amigo, minha amiga, então, entenda, cara, eu sei que você entende, né? Mas continue acreditando que, por mais que os homens procurem, nunca vão encontrar nem sequer um fragmento da morte de Cristo, no sentido de achar um pedaço de osso ou alguma parte do seu corpo fossilizado em alguma pedra. Nada disso foi encontrado. O túmulo de Jesus está vazio, porque ele voltou à vida. Por quê? Porque ele é o dono dela. Ele é o criador da vida. Ele é a própria vida. Ele diz assim, ó, ninguém atira de mim, eu a dou voluntariamente e a dou para depois retomá-la. E ele retomou. No terceiro dia, depois que foi ressuscitado, quer dizer, foi crucificado, ele se levanta, voltando da morte como um grande vencedor. Venceu a morte. Sabe por quê? Para nós vencermos também. Não é maravilhoso saber disso? Milhares de cristãos fiéis enfrentaram a morte, inclusive muitos deles martirizados, mas enfrentaram a morte com essa esperança de que para nós a morte não é o fim. Pois Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele venceu a morte, ele é o primogênito dentre os mortos e nós podemos acreditar que ele nos trará a vida novamente caso fechemos os nossos olhos pela última vez aqui nessa terra. Que você possa ser motivado nesse dia com essas palavras mais uma vez. Ore comigo. Querido Jesus, como é bom saber que o Senhor está vivo, Senhor, e olhando por nós, intercedendo por nós, interagindo conosco por meio do Espírito Santo. Senhor Jesus, nos ajude a andar sempre à luz da Tua presença. Seja o centro da nossa existência, do nosso pensamento, nossas afeições e vontade. Em nome do Senhor mesmo, no seu próprio nome que pedimos. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem aí o seu dia.